Fala, minha gente! Como vocês estão? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Reino em Perspectiva. Hoje vocês estão vendo um cenário diferente aqui. Estamos num local totalmente diferente. Hoje nós viemos até a convidada. Nós teremos uma convidada muito especial aqui que já já nós vamos apresentar para vocês aqui. Nós estamos no escritório dela, no consultório dela, né, no caso, na Rua Bento de Andrade, número 436, aqui no Jardim Paulista. E hoje a nossa convidada é a doutora Amanda Ciaramicoli. Ela é psicanalista e neuronutricionista dentro do esporte. Então ela vai falar algumas informações muito importantes, muito legais, para você que é atleta ou até mesmo para você que faz academia, enfim, você vai receber várias informações muito legais, muito importantes para a sua melhor alimentação, enfim. Então, fiquem ligadinhos aqui no nosso episódio do podcast, que com certeza você vai ser muito bem informado nesse dia, tá certo? Então, pessoal, roda a vinheta e já voltamos com a convidada. Bom, estamos aqui agora com a nossa convidada aqui, a doutora Amanda Ciaramicoli, ó. Eu tive que ensaiar 3 horas para poder falar o sobrenome dela. Enfim, e ela está aqui com a gente, ela topou o nosso convite aqui, feito para ela. Muito obrigado por ter atendido a gente, doutora. Seja muito bem-vinda ao podcast Reino em Perspectiva. Muito obrigada, eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui, compartilhar um pouco, aprender um pouco também, né? Sempre que a gente compartilha, a gente aprende mais, então é um enorme prazer mesmo, eu que agradeço, muito obrigada. Que legal, então a doutora vai estar passando algumas informações pra gente, que com certeza vão ser relevantes para você que está nos assistindo. Já quero que você dê o seu like, tá? Já dê o seu like imediatamente no nosso vídeo, tá? Também, se você está na nossa plataforma digital, também se inscreva lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, enfim. Faça o que for preciso aqui para a gente poder atingir o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Bom, doutora, antes de mais nada, queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda, né? Quem é a doutora Amanda, né? O que exatamente você faz, né? Qual o teu ramo dentro, né? Dentro do esporte, né? Se apresenta um pouquinho para a gente. Sim, com certeza. Eu trabalho, né, com esporte, atendo atletas, de diversas modalidades, hoje mais especificamente atletas de futebol, e eu atendo os atletas voltado à parte de saúde mental. Então, tudo que é relacionado à saúde mental do atleta, eu atendo. Então, a gente tem alguns pilares que envolvem isso, como, por exemplo, parte cognitiva, parte emocional, parte comportamental e parte nutricional também e metabólica, né? Quando a gente fala do cérebro, ele é um órgão muito exigente, né? Ele tem diversas demandas ali. Então, o meu atendimento é para deixar o atleta realmente saudável emocionalmente e com o cérebro também muito saudável. Que legal, muito interessante isso, né? Hoje, dentro do esporte, né? Hoje há um nível até mais de cobrança muito maior, né? E esse tipo de trabalho hoje acho que é fundamental para um atleta, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso. Com certeza, né? Assim, é um ambiente de extrema pressão, muita cobrança, né? Tem aquela coisa do performar em alto rendimento sempre. Então, isso acaba também sobrecarregando não só a parte física e a parte mental também, né? Então, se a gente fala, o atleta ele treina todos os dias a parte física, o ideal seria que ele também treinasse a mente, né? Para que ele conseguisse usá-la a seu favor, porque de fato é um ambiente que causa muita pressão, né? E muitos atletas iniciam a carreira esportiva desde muito jovens, né? Muito cedo. Sim. Então, muitas vezes a vida é extremamente diferente de adolescentes ou de crianças não esportistas, né? Então, essa pressão ela começa desde muito cedo. Por isso que é sempre importante estar voltado e olhar para essa parte de saúde mental, porque isso é um divisor de águas na performance, né? A gente acha que a performance e falar de saúde mental é mais relacionado à motivação. E é muito mais do que isso, na verdade. Interessante. Como é que é especificamente o teu trabalho com os atletas, né? O atleta chega
compartilha, faz uma consulta contigo, né? Como é que é especificamente esse trabalho? Vai de atleta para atleta, faixa etária, como é que é especificamente esse trabalho? É claro que a gente respeita muito a individualidade e a necessidade, né, do atleta. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter essa preocupação de que a mesma fórmula não funciona muitas vezes para todo mundo, né? O meu atendimento com eles é uma consulta mesmo inicial e um processo de acompanhamento. Então, ele passa e fica comigo por um período para que a gente consiga ajustar todos os pontos aí que são importantes dentro do contexto, né, de saúde mental. Certo, entendi. Então, dependendo do atleta, por exemplo, ele está começando. Vamos pegar um atleta júnior, por exemplo. Ele está iniciando dentro desse processo. Você já começa essa parte de trabalho com ele já mentalmente. Como é que é, por exemplo, um atleta que está iniciando completamente? Ele é cru, né? Ainda está iniciando nos campeonatos ou dentro daquilo que ele está disputando. Como é que é esse trabalho? O trabalho com atletas que estão iniciando normalmente muito novos vai depender muito da necessidade deles, né? Mas basicamente eu gosto de trabalhar com eles muito utilizando o que a gente chama de treino mental mesmo, treinos cognitivos, né? Que envolvem questões também de neurociências. Então eu utilizo muito inibição de campo visual, muito membros não dominantes, para a gente estimular mesmo o cérebro a criar conexões diferentes, né, para que a gente consiga utilizar coisas que saia do comum, né? A gente, de uma forma geral, todos nós ficamos a maior parte do tempo no formato automático, né? Em forma automática, o cérebro gosta de trabalhar assim. Então a gente precisa colocar componentes aí que mudem um pouco disso para que tenha resultado dentro de campo. Isso daí acaba influenciando na performance cerebral diretamente. Eu falo campo por conta do futebol, né? Sim, Mas no campo de atuação, vamos dizer assim. Aham. Acaba ajudando todos os atletas. Então, são estímulos que você dá desde muito cedo. Claro, e aí vai apagando alguns incêndios também, né? No sentido de que é o dia a dia, né? Também a gente faz um trabalho, vamos por essa linha, vamos nessa estratégia, mas no meio do caminho a gente precisa aí tratar outras coisas também que acabam acontecendo, né? Como as frustrações, os medos, enfim. Certo. A família é um componente fundamental nesse sentido de auxílio. Você também faz um trabalho dentro com a família desse atleta? Especificamente, o trabalho com a família, não, porque é voltado mesmo para o atleta. Mas Claro. eu sempre estou conversando com os familiares, com os pais e com as mães, porque é importante, né, fazer isso. Eu brinco com eles, eu falo assim, vocês vêm todo dia, eu vejo uma vez na semana, né? Então, essa troca entre os pais é muito importante, porque faz aí com que seja o sucesso mesmo do trabalho, né? Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo sabendo, é claro, né? Eu falo para os atletas, fiquem tranquilos, não vou falar nada para o pai e para a mãe, né? Tem toda essa questão de confiança na relação que é muito importante. Mas a gente acaba fazendo trocas assim que não entram no particular, mas que são importantes para o desenvolvimento e para os pais também dentro de casa em relação a ajuste, atuação, ou até mesmo me relatar algum ponto que eles percebam, porque isso faz toda a diferença. Certo. Quais os maiores obstáculos em relação à saúde mental do atleta? Por exemplo, existe essa questão de bloqueios mentais para que o atleta possa ter uma alta performance? Então, quais seriam esses maiores obstáculos para que o atleta possa realmente alcançar um nível mais alto? Eu brinco, né? Eu falo que, basicamente, eles têm os mesmos problemas em proporções diferentes e de formas diferentes, né? Sim. Então, o que eu percebo muito, né? O atleta que tem medo, o atleta que, hoje em dia, né, todos nós, na verdade, ou a maioria, né, de nós, tem um grau de ansiedade muito alto. Então, isso acaba atrapalhando muito, né? Que é aquele cenário de antecipação de fatos futuros. Acontece não só com atletas, né, hoje em dia, mas é algo que eu vejo bastante. A questão de frustração ou de se cobrar demais, né? Eu não aceito o erro. E isso é onde a gente começa a desenvolver o trabalho. Quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, não somente é alguma coisa que está ali ancorado, mas de forma no emocional ou por algum trauma ou alguma crença. Sim. A ansiedade ela pode ter outros caminhos ali metabólicos e nutricionais que são importantes, né, de relevância.
Mas no restante a gente vai muito por essa linha mesmo, de tirar essas crenças, entender um pouco do cenário, né, diminuir a ansiedade. Então, técnicas, às vezes ele fala, eu me cobro muito, eu sou muito confiante, mas eu tenho um excesso de autocobrança. Não, às vezes quem se cobra muito, na verdade, não tem o excesso de confiança, tem a falta. Então, a gente vai fazendo essas costuras, entendendo de fato o ponto para tratar, né? Mas, de certa forma, é basicamente isso, né? É a cobrança, é o medo, é a ansiedade, a frustração e a autocobrança, que é exacerbada. Certo. Quanto tempo você já está nessa profissão? Você sempre trabalhou com esporte ou como veio esse gosto pelo esporte, né? Quanto tempo você está nessa profissão e como veio esse gosto pelo esporte? Nunca fui atleta, né? As Uhum, pessoas perguntam, olha. falam, mas como? Eu falei, não. Assim, jogava na escola, competições assim quando criança, né? Mas eu vim de outros mercados, né? Sim. Eu sou formada em Direito, a minha primeira faculdade. Olha. E eu trabalhava no mercado corporativo e eu comecei a adoecer, né? Então eu falo da ansiedade hoje não só pelo que eu estudei, mas pelo que eu vivi também. Uau. Né? Então eu tinha diversas crises de pânico, de deixar carro assim no meio da rua, sair correndo, e eu vi que isso era bem intenso. E eu queria então entender o que acontece, por que disso. E na época, isso já faz muitos anos, a gente não tinha o tanto de conhecimento, de informação que se tem hoje, né? Certo. Na época era bem diferente. E eu não tinha essa explicação. Então eu falei, não, eu preciso começar a estudar. Primeiro foi para eu conseguir resolver a minha própria vida, a minha própria situação. E depois o entrar no esporte foi algo estratégico mesmo da carreira, né, da profissão. Eu entendia que o esporte, né, o meio esportivo tinha muita necessidade de ter um trabalho, um acompanhamento voltado a isso, mas também a gente tinha poucos profissionais que falavam isso na época. Né? Hoje já se tem mais, hoje já tem bastante gente. Na época era bem menos. Então foi aí que eu decidi então começar a trabalhar e atuar para ajudar também um pouco, né, dessa fatia aí dos esportistas. Certo. Então, interessante isso, né? Porque é um mercado hoje, né? Na verdade, não um mercado, mas uma área, né? Que hoje, por conta da forte cobrança, né? Hoje existe como você já falou aqui, nessa questão da autocobrança, ou até mesmo cobranças externas, né? Quem viveu na pele, ou que vive na pele essas cobranças, com certeza precisa realmente dessa ajuda, né? Então, esse fato acho que é muito importante, né, doutora? Sim, na verdade, assim, eu acho que de uma forma geral, né, saindo um pouco do esporte, a gente vê aí um número aumentando cada vez mais de pessoas com algum tipo de transtorno, né? Insônia é muita coisa e também acontece demais no esporte. O atleta precisa dormir. Sim. Na verdade, todos nós, né? Não tem como a gente falar de saúde sem falar de sono. Né? E isso muitas vezes as pessoas não conseguem. Por quê? Porque está com um nível de ansiedade elevado. Então acaba a gente vê também muitas pessoas que reclamam de falta de memória, de falta de atenção. E isso tudo são características que podem ser treinadas e também reguladas, né? Através de nutrição e através de sessões de terapia. Então, quando eu falo muito da saúde mental do atleta, de certa forma, eu acabo ajudando o atleta também na parte física. Porque até um grau de ansiedade e de estresse elevado, o atleta pode ficar mais suscetível a ter lesões. E assim também com pessoas fora do esporte, né? Se você tem dor toda hora, se você eu tinha mais saúde e não estou tendo, provavelmente pode ser algo também relacionado à parte mental, que acaba refletindo na parte física, né? Então é importante estar atento a esses sinais, porque isso faz a diferença, né? Não só no esporte, mas para a saúde de todo mundo de uma forma geral. Muito bom. Esse trabalho como seria esse trabalho de psicanálise com o atleta, né? Como eu já apresentei aqui, você é psicanalista dentro do esporte. Como é que é esse trabalho de psicanálise? A forma como você trabalha dentro dessa área? O trabalho de psicanálise ele não é para todos os atletas. Certo. Né? Então, como eu falei, eu trabalho mais com treino cognitivo
E com sessões mesmo, né, de terapia comportamental, por exemplo. Porque a psicanálise ela não é um processo que se aplica a todos. Então, alguns processos, né, alguns atletas, eles, como por ter a vida muito acelerada, eles não têm muito tempo de evolução, porque tem competições, 2 competições por semana. Então, a psicanálise, por ser um processo mais longo, ela não é feita com todo mundo. Depende muito da análise e do problema, da situação. Sim. Né? Então, ela é feita com alguns atletas e não com todos. Por quê? Porque os outros atletas, a gente precisa, muitas vezes, de acelerar um pouco esse processo. A gente precisa utilizar ferramentas diferentes. Então, eu acabo tendo essa sensibilidade na primeira consulta e aí eu entendo qual vai ser o plano traçado para aquele atleta especificamente pelo problema que ele traz, né? Certo. Os clubes hoje, clubes sejam de futebol ou de outros esportes, né? Eles hoje têm uma maior abertura em relação a esse trabalho. Existe hoje um maior cuidado com o atleta, né, em relação à saúde mental e ao alto rendimento dele? A gente avançou muito nesse sentido. Ainda temos aí bastante a avançar, mas antigamente, quando eu comecei lá atrás, a gente não via muito falar disso. E quando se falava, estava muito associado à parte de motivação, como eu disse, né? Sim. Hoje a gente já vê uma preocupação maior, a gente já vê diversos profissionais fazendo isso dentro de clubes. A gente está caminhando cada vez mais para, de fato, os clubes aceitarem isso, como lá atrás foi questão de nutricionistas, por exemplo, não era todo clube que tinha. Hoje a gente já vê uma abertura, assim, não tem como um clube não ter uma nutricionista ou um nutricionista lá dentro. E na parte mental também a gente está caminhando para chegar nesse patamar. Ainda tem bastante a avançar, né? As pessoas ainda acreditam que essa abertura ainda não é tão grande, porque também há um desconhecimento muito grande do que é Sim. um trabalho para a saúde mental. Muita gente ainda tem aquela questão de falar, é frescura, ou eu não preciso disso, não reconhecer, né, de fato os pontos. Então, mas hoje a gente já vê os atletas muito mais preocupados com isso. Hoje já está se tornando normal, né? Uma pessoa que fala, eu faço terapia. Antigamente falava isso, é coisa de doido, né? Doido. Hoje não mais. Hoje a gente já tá vendo uma abertura muito maior nessa área dentro do esporte. É uma quebra de tabu, podemos dizer assim, né? Sim. Porque antes, com certeza, havia uma maior resistência, né? Seja de clubes ou dos próprios atletas, né? Em relação a cuidar da sua mente, né, doutora? Com certeza. E não só nos atletas, né? Acho que, de uma forma geral, como eu falei para você, eu mesma que tive pânico, eu tinha essa resistência. Não gostava do profissional, falava, ai, não, eu vou dar conta disso sozinha. Até que quando você não trata, vai piorando, né? Mas a gente já vê uma abertura bem maior também, porque eles acabam vendo o resultado na prática. Certo. Né? Então, uma coisa é um atleta que não tinha um rendimento, ou então aquele atleta que treina muito bem, mas a hora que está na pressão ele não consegue. E aí, a hora que ele começa a fazer um processo, você vê que a performance dele muda, a conduta muda, o comportamento ali dentro da competição muda. Então, você acaba entendendo, fala, opa, isso de fato faz a diferença, não é só uma conversa ou algo que vai ficar guardado para mim. Claro que, em primeiro, a gente trata de dentro para fora, né? Sim. Mas isso acaba também se reverberando ali nas competições, e é o que tem ajudado também a levantar essa bandeira, são os resultados que os atletas têm tendo. Certo. Né? Então, queria que você contasse um exemplo prático daquilo que de algo, de um resultado positivo, né, dentro do esporte que você teve participação. Eu tenho alguns, assim, né, casos incríveis. Na verdade, todos eles são incríveis, né, porque eu falo, a gente precisa comemorar cada conquista, né. Então, às vezes é uma coisa pequena aos olhos de outras pessoas, mas que para aquela pessoa fez tanta diferença que isso acaba sendo incrível, né? Mas eu tenho histórias, por exemplo, de atletas que não conseguiam cobrar pênaltis porque tinham traumas, e de repente ele está ali numa final de um campeonato e ele pede para cobrar um pênalti, então ele foi assumir essa responsabilidade, isso é muito incrível. Ele comemorava de um lado e eu do outro, assim, muito feliz por ele. Que legal. Atletas que não faziam gols já há muitas partidas e de repente em uma única partida faz 3 gols. Atletas que estavam sofrendo muito com insônia, não dormiam, não conseguiam ter uma recuperação e de repente recupera.
Tenho histórias de atletas que, depois que começou a fazer o processo, assim, mudou a vida, começou a estudar, começou a fazer uma faculdade, se formou. Olha que Então, benção. é uma transformação assim de inúmeros fatores, ou atletas que não se davam bem com a família. Acho que tem um pouco de tudo, assim. Ó, É muito legal, é muito gratificante ver o trabalho assim gerando resultados não só dentro das competições, mas fora também para a vida de uma forma geral. muito bom. E você também já participou deu palestra até na CBF. Sim, Queria que você contasse um pouquinho sobre como foi essa sim, foi experiência. muito legal, foi bacana. A gente fez na verdade, como chama? Um evento que a Ah, CBF faz, sim. né, uma feira muito grande aqui em São Paulo. Então tem diversas salas de conhecimento, é como se fosse um workshop de fato. E a sala que eu estava, a gente estava falando sobre o coaching esportivo, que é uma das minhas formações também. Sério? E foi bem interessante, assim, porque a gente vê o quanto que as pessoas, aquilo que a gente estava falando há pouco, né, o quanto que as pessoas estão mais interessadas. Então, temos a informação que foi uma das primeiras turmas que fechou aí, que encerrou a quantidade de ingressos, e isso é muito legal, Olha. de saber, né? Então, demonstra também que as pessoas estão mais interessadas. Eu acho que, de uma forma geral, todo mundo carrega ali dentro um pouco de trauma, né? A hora que você vê que tá mais gente falando disso, fala, ai, será que isso me ajuda também, né? Será que eu posso ir lá ver também? Então, a gente acabou falando sobre o coaching dentro do esporte, foi uma experiência bem interessante. Eu dividi, né, a sala com mais outros 2 profissionais incríveis, e a Olha. gente conseguiu levar um conteúdo bem abrangente assim para todos que estavam lá presentes. Foi muito interessante, muito legal. Que legal. Experiência com certeza muito gratificante Muito, profissionalmente, né, com doutora? certeza. Com Legal. certeza. Queria que você. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da neuronutrição, que também é outra especialidade. Eu andei Sim. pesquisando, né, vendo Uhum. alguns vídeos seus, né, que você fala a respeito de alimentação voltada para o cérebro, né, para que o atleta possa mentalmente estar mais forte. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, Sim. como é que é essa alimentação para isso afeta comportamento, afeta, enfim, de uma maneira geral. Explica um pouquinho sobre isso pra gente. Como eu falei, né, aqui no nosso início, o cérebro ele é um órgão muito exigente. Muito exigente mesmo. E ele anda de mãos dadas, vamos dizer assim, com o nosso intestino. Então, quando a gente fala de neurotransmissor, né, que é o que faz com que um dos fatores que faz com que o nosso cérebro funcione adequadamente, a gente não pode isolar isso sem falar de saúde do intestino. Então, o intestino hoje ele é um órgão muito importante, né, considerado como o segundo cérebro, e ele faz total diferença nessa relação comportamento. Além disso, tem um fator também genético, onde a gente tem genes que funcionam ali de determinada maneira, que Sim. impactam no comportamento e que eles dependem ou eles são mais eficazes, eles funcionam de melhor forma quando a gente dá para o cérebro determinados nutrientes, quando a gente consegue fazer essa modulação. Então, hoje em dia, a gente sabe que é muito comum, até pela praticidade e pela correria que nós temos no dia a dia, de consumir alimentos industrializados, por exemplo. Sim. Né? A gente passa por muito estresse, muitos componentes químicos, e isso acaba gerando uma inflamação crônica no intestino para muitos. Principalmente por conta do estresse elevado, acaba gerando até mesmo intolerâncias. Né? E se a gente tem alguma inflamação ali no intestino, o cérebro acaba também inflamando. E aí Olha. tudo que é metal tóxico, por exemplo, acaba ultrapassando a barreira hematoencefálica e que causa uma inflamação no cérebro que afeta diretamente o comportamento. Né? E as emoções também. Então, é importante a gente olhar e modular isso, como, por exemplo, atletas que têm um determinado gene que faz a degradação, por exemplo, de adrenalina de forma devagar. Significa que ele é um atleta muito mais agitado. Eu não posso passar para ele um pré-treino com cafeína, por exemplo, porque vai impactar diretamente no sono, vai impactar na impulsividade dele dentro de campo. Então, são questões assim simples, mas que a gente consegue modular. Ou atletas que acabam compensando a parte emocional, comendo doces, por exemplo, ou que usam muito adoçante, acaba elevando a quantidade de glutamato no cérebro. O glutamato no cérebro tem que estar em dose
perfeitas, porque ele em Sim. excesso acaba também trazendo consequências para o comportamento, para a emoção. Então, tudo isso são questões importantes que vão além só mesmo dessa questão do acreditar, fazer ou não, né? Ou de, olha, eu preciso ser mais disciplinado ou não. Às vezes, essa falta de disciplina, ou esse excesso de ansiedade, ou esse excesso de estresse, de impaciência, também está relacionado a algum desses fatores. Certo. Ou uma inflamação, ou falta de nutrientes. E o cérebro ele precisa, para trabalhar em perfeito estado, de que tudo esteja acontecendo bem. Senão lascou, né? Senão deu problema em tudo. Então, a gente precisa olhar de uma forma completa, né? Para falar de saúde mental, é importante a gente olhar para o todo. Né? Até mesmo a gente sabe, não sou contra medicamento de forma alguma, mas Sim. a gente sabe que tem muitas pessoas que tomam medicamentos ansiolíticos. Né? Normalmente, esses medicamentos eles fazem a recaptação de serotonina na fenda sináptica. Certo. Que é um neurônio, por exemplo, mas eu preciso que o meu cérebro tenha condições nutricionais adequadas para que ele também produza neurônio, para o remédio ter onde atuar. Certo. Perdão, para que ele produza neurotransmissor, para que o remédio tenha onde atuar. Então, é uma série de conjuntos aí de fatores que fazem muita diferença quando a gente fala de performance e de saúde cerebral, saúde mental de uma forma geral. A gente consegue olhar de forma completa quando a gente olha também para esses detalhes. Então, a neuronutrição é algo que ainda não é muito falado, é algo Sim. que ainda não é muito explorado, mas eu acredito assim que vai ser a ciência que vai mudar muita coisa daqui para frente. Assim como quando lá atrás eu comecei no esporte falando dessa questão mental, e foi um caminho longo a percorrer, ainda tem muito a andar, a neuronutrição acho que a gente começa aqui num caminho também tem muito a explorar daqui para frente. Muito bom. Horário de jogo, por exemplo. Hoje nós vemos dentro do próprio futebol, né, horários diferentes, né? Existe processos diferentes em horários diferentes dentro da alimentação do atleta, dentro não somente, como você falou, da alimentação para o cérebro. Outra coisa que você falou a respeito que eu vi um vídeo, né, a respeito que um atleta que tem muito emocional, né, o emocional muito no alto, ele não pode comer grãos, né, por exemplo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esses dois fatores, o horário do jogo e essa questão da alimentação dentro do controle emocional. Existe um protocolo, né, para os atletas antes de competições em relação à parte alimentar. Sim. E também em relação à hidratação. É importante seguir esse protocolo para que tudo aconteça e para que eles consigam performar ali da melhor forma. Eu acho que em relação aos grãos, não sei se você estava falando em relação ao feijão, não sei que vídeo que é. Sim, mas dopamina. A gente tá falando, Dopamina. Aí é uma questão já que a gente analisa a parte genética do atleta. Ok. Porque tem um gene, por exemplo, que ele nos aponta a questão da sintetização do níquel. Então, por exemplo, se a gente tem ali o atleta que tem esse gene específico e a gente passa, por exemplo, uma dieta que contém grão integral, ervilha, lentilha, até mesmo feijão ou produtos integrais, esses produtos eles têm uma quantidade de níquel um pouco elevada, então você acaba prejudicando. Então, essa costura que é feita, ela é mais no individual mesmo. Mas existem protocolos gerais, né, para todos que querem praticar esportes e principalmente que vão competir, né, para competições longas ou que exijam bastante do atleta. Existem protocolos aí, porque o atleta precisa ter de ingestão de uma forma generalizada para que ele consiga aí dar para o corpo tudo o que o corpo precisa para a conclusão da prova, né? Mas essa questão dos grãos é muito relacionado também à estrutura genética daquele atleta. Isso a gente consegue mapear através de exames e aí a gente consegue fazer essa manobra e passar para ele o que o corpo dele trabalha, né? Quando a gente fala de genética, tem algo que é acima da genética, que é a epigenética, que é o estilo de vida que a gente tem, aquilo que a gente come, né? Olhar para a genética, e aí vou copiar aqui uma professora minha, é olhar aonde que o cano pode estourar. Né? Então, eu tendo essa visão de que aqui pode ser que me dê um problema, eu já modulo tudo aqui antes de esse problema acontecer. É claro que a epigenética está acima da genética, né, dentro de um conceito de estilo de vida,
Certo. Mas olhar para a genética é importante porque a gente consegue fornecer aquilo que basicamente pode ajudar o organismo daquele atleta e o cérebro daquele atleta. Certo. Queria que você trouxesse para pessoas, por exemplo, uma pessoa normal. Eu quero começar a praticar um esporte, né? Qual conselho você daria, né, para essa pessoa que queira começar dentro do esporte nesse trabalho mental e também dentro da alimentação? Queria que você desse para essas pessoas na prática, como seria mais ou menos isso? Normalmente, quando a gente quer começar, né, a praticar algum esporte, a gente tem que vencer, e é o que eu escuto, tá? A gente tem que vencer aquela barreira da disciplina, da vontade, né? Eu preciso fazer, mas hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansado. Ou então a gente entende que precisa de condições perfeitas para que a gente inicie. O início é só o início, né? É aquela coisa da disciplina. Não pensar muito. Vai e faz. A gente faz coisas diariamente que a gente não quer fazer. Eu não sei vocês, mas ao menos eu faço várias. Tem coisas que a gente não quer fazer mesmo. E a gente vai e faz o quê? Pela responsabilidade. Então, de repente, o que ajuda, né, é olhar o que está por trás ali da atividade física. Né? O que eu vou ter de benefício? E aí a gente faz aquela antecipação positiva, diferente da ansiedade, mas que me projeta para aquele lugar onde eu desejo estar. Né? Eu brinco, eu falo assim, bom, eu não posso comer doce, né? Estou ali num período onde eu não posso comer doce. Então, eu vou numa festa de uma criança. Está cheio de brigadeiro. Sim. E aí você vê todo mundo comendo brigadeiro. O que eu faço? Eu projeto a minha mente lá para onde eu quero, na praia. Vou falar, então. Mas aí eu projeto um prazer futuro que vai compensar o prazer imediato. Né? Então, eu vou falar assim, ó, tá todo mundo comendo, daqui a pouco tá todo mundo engordando, mas quando eu estiver na praia eu vou estar legal. Então, você faz isso. Ou então vai, come um. Se você consegue, já está num nível de ter autocontrole, come um. Ah, não preciso comer mais, come um devagar. Porque o prazer da alimentação, ele está onde? Somente no momento em que você põe o alimento na boca. Certo. Então, é preciso parar para pensar nisso e degustar mais. Então, o que eu vejo? Que as pessoas que querem iniciar uma atividade física, elas querem um cenário já perfeito. Né? Às vezes, você não precisa do cenário perfeito. Começa fazendo pouco. Então, hoje eu treinei 10 minutos. Não tem problema. Até você ter o hábito, amanhã você se comprometa a treinar 11 minutos. E no outro dia, 12. E vai aumentando 1 minuto por dia, se você tem essa dificuldade de disciplina. Daqui a pouco você está fazendo vários minutos, isso não está pesado, isso está constante, isso está frequente. Coloque pequenos compromissos, assim, né, que vão dando a você, que não vai mudar muito, falar, nossa, eu preciso ficar 1 hora. Não, eu vou ficar 11 minutos. Melhor do que nada. E até que você comece a ter o hábito, né? E não pensar muito, acho que também facilitar rotinas, né? Eu saio do trabalho, leva então já uma roupa, não precisa voltar para casa. Coisas nesse sentido acabam ajudando muito esse início, né? Muito bom. Doutora Amanda, quero agradecer por ter atendido o nosso convite, né, o convite da Rádio Visionária para o nosso podcast, Reino e Perspectiva. Muito obrigado, de verdade. Foi uma honra poder ter falado contigo e que passe tuas redes sociais. Sim. Já anuncia também, que eu já falei. Pra câmera de jeito nenhum. Então fala, enfim, deixa suas redes sociais, como é a sua forma de consulta, enfim, fique à vontade para deixar para os nossos ouvintes e telespectadores. Antes eu quero agradecer, é um prazer conhecê-los, um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do meu trabalho. Muito obrigada de verdade. Imagina. E a rede social, acho que no Instagram, Amanda Ciara Micoli, vocês encontram todos os contatos, os endereços, os sites, enfim. Lá tem bastante coisa interessante. E caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato também, fazer alguma pergunta, entra lá, manda uma mensagem que eu terei enorme prazer em responder. Que legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado, de verdade. Vocês aqui receberam muita informação, muito importante. Com certeza, utilizem aí para a sua saúde, para o seu bem-estar, boa alimentação.
com certeza isso vai fazer bem para a tua vida, tá? Então já deixo isso para você. Estamos aqui no escritório dela. Posso falar o endereço, doutora? Pode sim. Aqui na rua Bento de Andrade, número 436. Então você, atleta, né, que queira se consultar, né, pode, como ela passou as redes sociais, né, já entre em contato com ela aí, tem alguma dúvida, quer consultar, sigam ela no Instagram, que ela sempre passa algumas dicas muito legais e que com certeza vão te ajudar. Muito obrigado a você que nos assistiu aqui, mais um episódio do podcast Reino e Perspectiva. Deixa o seu like, deixa o seu like aqui no nosso canal no YouTube. Não deixe, curta e compartilha, por favor. Muita gente poder assistir e receber essas informações que com certeza vão ser muito importantes. Também você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma digital preferida, Spotify, Deezer, Amazon e Google Podcasts. Também o áudio dessa entrevista vai estar na nossa programação, na programação da Rádio Visionária a qualquer momento. Então, acompanhe as nossas redes sociais, siga-nos, @Rádio Visionária no Instagram, no TikTok também, @Rádio Visionária. Você vai receber muita coisa boa. Ouça a nossa programação através do nosso site ou pelo aplicativo direto, quem tem sistema Android, quem tem sistema iOS, é só baixar o sistema Radiosnet ou Deezer. Você pode ouvir a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então, com certeza, você vai ser muito abençoado e edificado. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Rádio Visionária, o reino de Deus em primeiro lugar. Falou!